Olá, irmão, graça e a paz, tudo bem? O que seria pior do que adultério num relacionamento entre um homem e uma mulher? Isso é muito sério para você que é casado, você que é noivo, você que pensa em se casar, esse vídeo é para você. Me escute com atenção absoluta porque vou revelar quais práticas sexuais específicas estão proibidas biblicamente. E eu já vou te levar para o livro de Levítico. Chega aqui. Queridão, aqui nós estamos no Evangelho do Antigo Testamento. Você sabia que Levítico é o Evangelho do Antigo Testamento? Esse aqui é o Evangelho do Antigo Testamento. E esse livro ele é muito interessante porque aqui estão aquilo que Deus não quer que nós façamos. Aqui neste livro você não precisa de hermenêutica ou de exegese para entender, para compreender o que Deus nos ordena a fazer e não fazer. Se aparecer algum super teólogo, algum super especialista, algum super pastor, ou alguma super pastora, ou alguma super bispa, dizendo que é necessário jogar uma hermenêutica ou uma exegese aqui, em especial em Levítico capítulo 20, demônio está com eles. Vamos aqui começar o versículo Levítico 20, a partir do versículo 13. Mas eu te convido a você examinar todo o livro de Levítico, que vai edificar muito a tua vida. Se algum homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, os dois terão praticado uma abominação, certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Então aqui você já tem uma palavra frontal, uma palavra direta que um homem deitando com outro homem é abominação. E uma mulher se deitando com outra abominação, uma outra mulher é abominação. É muito importante que você pare para analisar isso aqui, porque nós vivemos, infelizmente, o mundo está mergulhado nesta prática de abominação e este é um pecado, um dos piores pecados que o ser humano pode cometer. Nós sabemos que todos os pecados são contra Deus, mas há aquele pecado que ele ocorre na plataforma vertical. Não é isso? Por exemplo, quando um homem trai a sua mulher, ele está pecando contra Deus, primeiramente é contra Deus. Mas aqui é um pecado vertical. Agora, quando o homem ele está se deitando com outro homem, é um pecado que ocorre na plataforma vertical. Por isto é abominação. E aqui esse evangelho do Antigo Testamento Levítico manda matar os dois. Como que acontece hoje? Eles foram literalmente tirados da presença de Deus e morreram espiritualmente falando. Então aqui a colinha que eu fiz vai fazer eu vou ser bem mais pedagógico, eu vou ser bem mais didático para que você compreenda o que eu quero dividir com você. A pornografia, e por que também é abominação? Porque viola o design do corpo humano. Tanto o corpo do homem quanto o corpo da mulher. Quando Deus produziu o meu corpo, quando Deus produziu o seu corpo, ele o constituiu para algumas finalidades. Minha mão, meus pés, minha orelha, minha boca, meu falos, meu ânus. Tem finalidades. Então, quando você viola estas finalidades de Deus, você está cometendo abominação. Vamos lá em Romanos capítulo 1,
versículo 26 e 27, mas depois nós vamos voltar aqui em Levítico. Vamos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Aqui nós estamos, versículo 26. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as suas relações naturais pelo que é contrário à natureza. O que é relações naturais? É você seguir o rumo da natureza constituída por Deus. Deus produziu a vulva humana para o falos do homem penetrar e gerar prazer ao casal, e por meio deste prazer eles vão procriar. Então você vê que tem finalidades. Qual é a finalidade máxima? É o prazer? Não, é a procriação. É isso que a gente muitas das vezes não consegue compreender. Gera o prazer? É lógico que gera o prazer, porque se não gerasse o prazer, nós, seres humanos, nós não teríamos o gosto, o desejo, o Yetzer Hará, que o desejo ele é chamado de Yetzer Hará, que é um termo hebraico, mas no mundo, na liturgia dos homens, das universidades, dos filósofos, é o libido dominante. Então, esse Yetzer Hará é por causa dele que as pessoas continuam nascendo. E esse Yetzer Hará é por causa dele que você tem animal de estimação. Você tem o seu cachorro, você tem o seu gato. É por causa deste Yetzer Hará é que você consegue comer um ovo pela manhã. É por causa deste Yetzer Hará que nós vemos os pássaros, nós vemos as baleias procriando e afins. Então existe todo um propósito em nós seguirmos o propósito do Criador. Essas relações naturais com a mulher. Ou seja, eles abandonaram o propósito de Deus para se curvarem diante do propósito de Satanás. Agora o versículo 27, os homens da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, vamos descer um pouco mais. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Tá aqui, ó. Quando o ser humano rejeita Deus, olha o que acontece. Infelizmente, dentro da cultura, e a gente vê muito isto dentro da cultura americana. Ele é um ser humano de espírito livre. Ela é uma mulher de espírito livre. Isso não existe. Não existe espírito livre. Isso é abominação. Isso é heresia satânica e maligna para te dominar. Se você rejeita a cultura do seu Criador, tudo bem. Ele não vai te forçar a você viver inclinado à cultura dele. Mas você fica sem expiação. E o que é expiação? É ser protegido, é ter cobertura, é ter proteção divina para te livrar do inimigo que está ao seu derredor. Então, quando você rejeita a cultura de Deus que ele inseriu na natureza humana, Satanás se aposta de você
e ele simplesmente te lança dentro de toda a podridão e você começa a ter uma mente condenável, ou seja, é uma mente apóstata, é uma mente reprovável, é uma mente totalmente desprovida de qualquer sabedoria, de qualquer inteligência do alto. A mente desta pessoa, a sabedoria que está na mente dela, o conhecimento que está na mente dela, a inteligência que está dentro da mente dela é satânica, é diabólica. Por quê? Porque Satanás governa sobre ela. É importante você frisar isso aqui: não existe ser humano de espírito livre. Isso não existe. Esta mente condenável foi lançada sobre a plataforma satânica, que é a plataforma pornográfica, que definiu as intimidades do casal, ao invés do casal permitir que a Bíblia o fizesse. Então aqui você tem um problema muito sério. É uma mente literalmente pornográfica, é um relacionamento mergulhado literalmente na lascívia, mergulhada na prostituição, e nós sabemos que todo relacionamento mergulhado nessas práticas, o que há ali? Ali não há respeito, ali há muitos palavrões, ali há muita violência, ali há muita falta de compreensão, a raiva também se apodera dele juntamente com o ódio. E daí a gente vê muitos casais se agredindo, não só verbalmente, mas fisicamente, muitas das vezes até se matam. A indústria da pornografia normaliza a prática que Deus chama de abominação. Então hoje, infelizmente, nós temos casais dentro dos seus leitos matrimoniais, dentro das suas intimidades, colocando filmes pornográficos para que possam se relacionar sexualmente falando. Olha o nível deste relacionamento. Olha o nível deste relacionamento. E não são poucos casais que fazem isto. São muitos casais que fazem isto. Então este vídeo tem por finalidade te levar aqui verdadeiramente à palavra de Deus, para que você possa reconstruir a tua casa, o teu relacionamento com o teu marido, segundo as práticas da palavra de Deus, segundo as ordenanças que Deus direcionou, que Deus ordenou para os casais. Que você possa verdadeiramente pegar esse conteúdo e analisar o que eu estou dividindo com você. Porque aqui eu sou canal de bênção para a sua vida. Eu não sou juiz, eu não sou engenheiro agrônomo que tenho autoridade para abalizar a terra, se ela pode ou não receber a palavra. A minha função aqui é te pregar a palavra. Eu sou pregador da palavra, eu sou boca de Deus no mundo dos homens para te libertar e não para te condenar. Erros devastadores que casamentos cristãos estão cometendo, preste atenção. Acreditaram na mentira que dentro do casamento não há limites. Se os dois concordaram, tá tudo certo. Com este ato, eles estão dizendo a Deus que eles é quem decide. Com este ato, eles estão dizendo ao Criador: somos nós que decidimos quais práticas sexuais nós iremos trazer para dentro do nosso casamento, para o nosso leito de amor. Ué, eles são senhores sobre eles mesmos? Eles não entregaram as suas vidas ao Criador? Se a minha vida não é mais minha, mas eu entreguei ao Criador e Ele me deu a sua palavra, eu tenho que obedecer a sua palavra. Ou não? Ou eu estou errado? É muito importante que a gente
entenda que nós não podemos absorver a cultura do mundo. O ânus da mulher não foi constituído por Deus para o falos do homem entrar ali. Tanto o ânus da mulher, ele tem um ofício, ele tem uma função, que é expelir aqueles alimentos que os nossos, a máquina humana, né, o corpo humano, que é uma máquina, né, ele tira ali as proteínas daquilo que a gente come, e aquilo que ele não aproveita, ele joga fora. Então, o ânus, ele é um local, ele é a parte do corpo que o que mais tem ali são bactérias. E quando o falos do homem adentra este lugar, a probabilidade dele pegar a infecção é muito grande. E outra, não há lubrificação no ânus do homem e nem da mulher. Mas como eu venho fazendo isso há muitos anos, eu até gosto. O pecado é gostoso. O pecado é gostoso, mas leva para o inferno. Agora, você ser convencido ou ser convencida de que a lubrificação no ânus do homem ou da mulher, isso não é bíblico. Isto não é bíblico. O que aconteceu é que a relação natural do homem e da mulher foi literalmente alterada porque Deus os abandonou. Então Satanás mudou praticamente muitas partes, mudou em especial a mentalidade de compreensão deles, de compreenderem que o ânus não foi constituído por Deus para o falos do homem penetrar ali. Então nós devemos, se nós entregamos as nossas vidas a Deus, nós temos que respeitar verdadeiramente os mandamentos de Deus. Este corpo, este macom, este local santo, ele é morada do Espírito Santo de Deus e eu não posso trazer para ele abominação. Esse design aqui do corpo humano, eu não posso violar esse design, eu não posso prostituir este design do qual eu estou usando, estou falando com você, porque ele não é meu, ele pertence a Deus. Então é muito importante que você compreenda isto. Vamos lá em Romanos agora, vamos subir aqui para o versículo 24. Se não me engano, eu já li o 24, né? Mas vamos ler de novo. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual. Ali, ó. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Por que isso aconteceu? Porque vieram zombando de Deus e rindo de Deus durante décadas. E aí você olha lá para o Êxodo, naquela caminhada rumo a Canaã, o que foi que aconteceu ali? Por que Deus simplesmente não quis, Deus rejeitou todo homem acima de 20 anos? Por que Deus rejeitou eles? Porque eles eram criaturas desobedientes. E Deus ainda os tolerou por 40 anos. Eles vinham na cultura anti-Deus, eles vinham numa prática horrível por 40 anos. E assim, é uma coisa assustadora que eles viram a grandiosidade de Deus, eles ouviram Deus falando diretamente com eles, não foi por intermédio de Moisés. Deus estava em cima do Monte Sinai, Deus manda Moisés reunir o povo aos pés do Monte Sinai e se manifesta falando diretamente com eles, assim como eu estou falando com você. Como Deus
agia no Éden com Adão e Eva, falando com eles. Agora eles estão no pé do Monte Sinai, ouvindo Deus falando diretamente com eles. O que você aprende aqui? Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem, trabalhar junto do homem. Mas depois que Deus termina de falar com eles, eles simplesmente disseram a Moisés: nós não queremos mais ouvir Deus falando diretamente com a gente. Nós pedimos que você seja o nosso intercessor, que Deus fale com você e depois fale com a gente. Por quê? Porque eles não queriam que Deus falasse diretamente com eles, porque eles não queriam se santificar. Eles não queriam, por isso rejeitaram a Deus. Então, aquela geração de homens acima de 20 anos, todos eles foram rejeitados. E aqui nós vemos novamente a rejeição. Deus os abandonou, e quando Deus os abandona, Satanás vem, acabou, porque o homem não tem meios de defesa contra Satanás. Vamos aqui em em 1 Coríntios 6, 18, 20. Essa passagem também é uma outra passagem muito relevante. Perdão, 6, do 18 ao 20. Está aqui, 1 Coríntios, Paulo critica o litígio entre os irmãos. 1 Coríntios, vamos lá, vamos caçar aqui o versículo 18. Tá aqui, o versículo 18 aqui, O nosso corpo é membro de Cristo ali, o título ali em cima. Olha no 18, fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Vamos ler até o 20, tá? 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. É Paulo falando que nós temos o dever de nos santificar e fugir da aparência do mal, fugir da imoralidade. Mas como fugir da imoralidade se nós estamos dentro de uma cultura que nos influencia? Essa cultura imoral, essa cultura de libido dominante, extremado, do libido dominante, extremamente aflorado, de uma forma ou de outra, ele vai te afetar, como afetou o apóstolo Paulo, afetou Pedro, afetou Moisés, afetou Abraão, afetou Jacó, afetou todos esses homens que hoje dormem no seio de Abraão, mas eles conseguiram. Se eles conseguiram, por que nós não podemos conseguir? Diz a Bíblia, o pecado jaz à porta e cabe a você dominá-lo. Vamos agora em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos lá. Versículo 3 a 5. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 3 a 5. Está aqui, exortação à santidade, ao amor fraterno e ao trabalho. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Está aí, Está aqui, A nossa função... Deixa eu ler ali primeiro o 3 ali. 3. A vontade de Deus para vós é esta: a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, e não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Como nos manter longe da imoralidade sexual?
andando com cristãos, examinando a palavra, lendo a palavra que nos foi revelada. Se você anda com santo, você é santo. Se você anda com mentiroso, prostituto, imoral, você também é tudo isto. Então, nós é que devemos definir e decidir quais dos dois grupos nós vamos nos relacionar. O homem de oração, o homem de leitura bíblica, o homem que foge da imoralidade sexual, o homem que foge da aparência do mal, ou com aquele grupo que está dentro da igreja profanando os seus próprios corpos, profanando não só o corpo dele, mas também o corpo da própria mulher. Quando ele profana o corpo da própria mulher, ele também profana o dele, profana a casa dele, e ele profana a família dele, inclusive os negócios dele. Então ele destrói todo o seu leito que ele deveria proteger. E a proteção começa por onde? Aqui, ó. A proteção começa na mente. Vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios 5, 3. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Ou seja, não tem nem que ser mencionado. Nós temos que verdadeiramente nos apegar à palavra de Deus para que a gente possa verdadeiramente resistir uma sociedade extremamente promíscua. Como você sabe, o Ocidente... O que fizeram com o Ocidente? O Ocidente ele foi mergulhado dentro da prostituição, dentro da violência, dentro da lascívia, dentro da zombaria com o nome sagrado de Deus. Tudo isso é investimento. Quem investiu, pastor Kleber? Quem injetou milhares de dólares dentro do Ocidente para destruí-lo? Porque a destruição do Ocidente ela acontece de dentro para fora e de fora para dentro. Eu já falei isso, eu sempre falo isso. Foi a mesma coisa que fizeram com a antiga União Soviética, destruíram ela de dentro para fora e de fora para dentro. Agora eles estão fazendo aqui com a gente. Então tudo isso é investimento e é caro, mas quem é que está injetando milhares de dólares? O Putin é um deles, Xi Jinping é outro, Kim Jong-un é outro, aquela sociedade xiita maligna muçulmana chamada Irã também está injetando milhares, não agora porque agora ela está sob sanção americana, né? Também vem injetando milhares de dólares para destruir. Quando eu digo destruir o Ocidente, primeiramente eles estão destruindo a igreja. E eu sempre digo que muitos especialistas, muitos doutores ultra pós-graduados, eles acreditam que a teologia da libertação e a teologia da prosperidade fora criada dentro da América. Ela não fora criada dentro da América. Ela fora criada dentro da antiga União Soviética em 1940 e pouco para destruir a igreja protestante. E deu muito certo porque a própria igreja abraçou a teologia da prosperidade e a teologia da libertação. Nós hoje vemos, infelizmente, dentro das próprias igrejas, se você tem dinheiro, você é muito bem-vindo, é muito bem aceito. Mas se você não tem nada, você é ignorado. Vamos em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, 5. 3, 5, Tá aqui, ó. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. Chega aqui, queridão. Então, nós acabamos de ler agora a última passagem, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Já posso tirar aqui a minha colinha aqui que eu fiz para falar desse vídeo. Então, aqui eu estou te dando literalmente a palavra para você se livrar das ciladas sexuais do inferno.
Infelizmente, nós estamos dentro de uma sociedade onde se normalizou a prática homossexual, onde 2 homens estão se casando e 2 mulheres estão se casando. O que é isso? É abominação. Eu verdadeiramente espero que você possa aprender alguma coisa com este vídeo. Eu verdadeiramente espero que o Espírito Santo possa falar com você por meio deste vídeo, porque a minha função aqui é te ajudar a se libertar das amarras de Satanás, das ciladas de Satanás. Eu, por meio desse vídeo, quero ser a ponte entre Deus e você, para que você venha verdadeiramente entender que você não pode profanar o seu próprio corpo e que o casamento entre 2 homens e 2 mulheres é abominação diante da face de Deus, e você simplesmente está destruindo o design do Macon que o próprio Deus, Macon é o seu corpo, tá? É o teu santuário. Esse design aqui humano não pode ser profanado. Se você o profana, se você o destrói, Deus irá te destruir, porque a própria palavra assim o diz. Se você é temente a Deus, esquece as ideologias malignas de Satanás para tentar te jogar contra Deus. Não, irmão, em nome de Jesus, obedeça a palavra de Deus. Que essa palavra possa falar grandemente ao teu coração e que você possa refletir sobre essa palavra. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.